Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre aquela aula bônus. A aula bônus é a aula que nós nos reunimos durante os encontros, tá? Às sextas-feiras, às 20 horas. Então, durante esse encontro, nós temos uma aula e essa aula, naquele momento, ela não é gravada. Eu gravo essa aula antes, que é conhecida como aula bônus, justamente para não interferir ali no momento da interação, das perguntas, das dúvidas, né? Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para assistir essas videoaulas bônus, porque elas esclarecem muitos pontos, tá? Que muitas vezes pode ser que você não esteja encontrando no livro, porque talvez você ainda não adquiriu a nossa obra, às vezes não deu tempo, já adquiriu, não leu ainda, porque nós estamos, realizando esse curso de reciclagem mediunidade consciente. Esse curso de reciclagem mediunidade consciente, como o nome já diz, nós estamos reciclando os nossos conhecimentos. Para complementar essa aula, eu vou usar aqui o livro dos médiuns, tá? E vamos falar... desculpa, esse aqui é Obras Póstumas. Tá aqui o livro dos médiuns, tá, gente? Vamos colocar tudo direitinho aqui. Ó, tá aqui o livro dos médiuns. Nós vamos falar justamente, tá, pessoal, sobre um capítulo importante, que é o capítulo 18, tá? Que fala sobre perda e suspensão da mediunidade. Eu vou inserir nessa aula bônus de hoje que fala sobre os perigos da mediunidade. Então, esses perigos da mediunidade, nós temos que estar atento, tá? A tudo aquilo que acontece conosco. A gente, muitas vezes, fica mais atento ao que está acontecendo com o outro, com o vizinho, com o colega do trabalho, com o colega ali no grupo de trabalhadores que você faz parte, mas você não presta atenção àquilo que está acontecendo com você. Então, eu quero chamar a sua atenção para olhar para dentro de você, vamos mergulhar lá dentro para saber quais são os consertos que você precisa realizar para melhorar, tá? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você é portador da mediunidade ostensiva psicofônica, mas que muitas pessoas conhecem como mediunidade falante e mediunidade de incorporação. Veja bem, é uma coisa só. O que acontece? O espírito se manifesta e toma o seu aparelho fonador, tá? Ou seja, ele toma conta da sua voz, da sua fala e começa a falar aquilo que não está no seu arquivo mental, tá? Aquele conteúdo que você vai transmitir para as pessoas, você não está inventando, você não está construindo para transmitir para as pessoas, muito menos decorando para transmitir, entendeu? Então, não é bem assim. Se você possui a mediunidade de psicografia ostensiva, que a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade numa outra videoaula para esclarecer para vocês, tá? O que acontece? A mediunidade de psicografia, quando ela se manifesta ostensivamente, você, ao sentar numa mesa de trabalhadores, de estudo, ou que você esteja ali desenvolvendo a sua mediunidade. Gente, desenvolver quer dizer estudar, treinar, preparar, é isso que significa. Então, nesse momento, enquanto eu olho aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que eu tenho. Vou tirar essa tesoura daqui que não... Tá aqui, ó. Eu tenho vários tipos de caneta, tá? Vários tipos de caneta. Tudo isso aqui eu utilizo aqui, né? No meu escritório, tá? Tem momentos que eu preciso de usar um marca-texto de uma cor, hora de outra. Por quê? Porque os meus livros são tudo riscados, porque são livros de estudo. Então, às vezes você tem uma apostila, faça o mesmo. Aqui eu tenho um lápis, eu tenho uma caneta. Para isso, então, você tem que ter perto de você, né? Esse aqui é uma taça que eu tinha guardada, né? E eu utilizo essa taça para guardar os meus lápis. E as canetas, os meus hidrocores, tudo isso tá aqui, né? Entendeu? Então, aqui eu quero mostrar para vocês também que esse hidrocor aqui, ó, é uma caneta, né? Uma caneta Acrylex, tá?
ela é de tinta. É com essa caneta aqui que eu escrevo, né, as mensagens dos espíritos nas telas, porque ela não sai. Você pode lavar, porque não sai, tá? Então, tudo isso a gente vai guardando aqui, vai mostrando para as pessoas que você tem que estar preparado. Não importa se você vai escrever, se você vai falar, se você vai transmitir, mas o médium, ele tem que estar preparado para aquilo que ele está, né, desempenhando ali com bastante atenção, tá? E eu vou mostrar para vocês também aqui, tá? Que aquelas canetinhas estão ali, preparadas. Mas eu tenho aqui uma listinha de canetas que eu uso com maior frequência, tá? Essas canetas aqui são as canetas de gel. Eu utilizo mais a preta, azul e vermelha. E tem aqui o meu marca-texto preferido, tá? Então, já fica aqui do lado, tá? Precisei de uma, estragou, eu sempre deixo 2 de cada. Porque quando eu estou escrevendo de forma manuscrita, ou esteja psicografando, ou preparando uma aula, vai que a caneta, né, estraga ali, eu tenho outra para substituir imediatamente, entendeu? Então, eu estou aqui, gente, passando para vocês esse passo a passo de forma correta. Como eu aprendi, como deu certo comigo. E aí tem alguém que me manda uma mensagem e diz assim, Nancy, você está transmitindo, né, todo o seu conteúdo, o seu curso, como deu certo com você. Você não tem medo de perder, né, isso que você construiu, né, essa forma de preparar as aulas, de preparar os... Não, gente, cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar. E quanto mais você transmite, mais você aprende, tá? Mais você aperfeiçoa o seu conhecimento. E num outro vídeo, eu quero deixar ainda preparado aqui para vocês, eu vou falar para vocês como aconteceu o meu encontro com os irmãos estelares. Sempre que eu estou preparando uma mensagem, escrevendo, preparando uma aula, ou atendendo pessoas, né, em qualquer ambiente, porque não é somente na casa espírita que eu atendo, pode ser em uma sala, né, uma sala de um espaço, né, de uma loja, ou de uma casa, o que quer que seja, tá? Ou um clube, né? Uma sala de atendimento. Gente, quem tá ali dentro sente um calor tão forte que o meu rosto, ele fica todo vermelho. O que isso significa? A equipe dos irmãos estelares me dando suporte. Tem algumas pessoas que são videntes quando elas estão na sala trabalhando comigo ou participando como consulentes, tá? Essas pessoas também sentem calor, mas não igual a mim. Às vezes está aquele frio tão grande, eu estou de casaca, preciso tirar o casaco, todo mundo está sentindo frio e eu estou sentindo calor. Um dia eu vou falar sobre esta equipe espiritual, como eu a conheci, o que eles trouxeram de benefício para mim, qual foi o estudo que eles me proporcionaram, o que eles me ofereceram, qual foi o motivo dessa evolução espiritual. Eu vou contar numa obra, tá? E num vídeo para vocês, tá? Recomeços São Reais é a minha nova obra que eu estou, né, quase terminando. E nela eu vou estar contando a história dos irmãos estelares comigo e como aconteceu esse encontro e o que aconteceu no plano espiritual com o meu estudo com essa equipe, tá? Mas agora, voltando ao nosso estudo, vamos falar sobre os perigos da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade espiritual que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados, sendo um dos fundamentos do espiritismo. Ela se manifesta de formas variadas, desde intuições e materializações, e pode ser usada para o bem ou para o mal, conforme o preparo e a intenção do médium. Então aqui, veja bem, quando se fala em bem e mal, nós sabemos que tem aquelas pessoas que, mesmo sendo conhecidas como de boa família, de boa índole, né, como sendo uma pessoa boa,
tá? O comportamento dela e as atitudes não condizem com aquilo, com aquele meio em que ela vive. Qual o motivo disso? O desejo despertado de fazer o mal às pessoas. Nancy, como que eu faço esse mal às pessoas e eu não estou observando? Porém, alguém que está do meu lado já percebeu que eu gosto disso. Primeira coisa, ser maledicente. Segunda coisa, né? Ser invejoso. Gente, a inveja é o pior mal do ser humano. Porque o invejoso, ele não acha que ele é invejoso. Ele acha que ele é invejoso em silêncio. Mas a atitude e o comportamento dele mostra imediatamente o que ele deseja do outro. Muitas vezes a pessoa não tem tanta condição assim. E aquela pessoa tem tudo na sua vida, tem casa boa, carro, uma conta bancária maravilhosa, não precisa se preocupar com o dia de amanhã porque tem a família para sustentar, mora numa casa confortável, para seus filhos, sua família, nada lhe falta, entendeu? Mas tem aquilo que chamou no outro a atenção que eu particularmente não tenho, que é aquele brilho, a sua luz. Então, eu enxergo no outro o brilho no olhar dele. É isso que eu quero transmitir para vocês aqui. O brilho no olhar de cada um com a verdade. O que eu estou transmitindo para vocês aqui, não me preocupo que alguém venha copiar aquilo que eu estou fazendo. Tudo que é bom se copia. Nada se cria, tudo se copia. Então, para me fazer esse trabalho, eu não me inspirei em ninguém, em alguém que faz esse trabalho igual a mim. A espiritualidade me preparou, os irmãos estelares, tá? E eu hoje faço esse trabalho sem medo, porque eu quero divulgar o meu trabalho para que mais pessoas possam desempenhar com equilíbrio, com confiança, sem medo, com o conhecimento necessário para evoluir espiritualmente. Esse é o meu maior desejo. Continuando aqui, quais são os riscos associados à mediunidade? Então, quando se fala em perigo, existe aí também os riscos. Sensibilidade excessiva pode tornar o médium vulnerável a energias desequilibradas. Vontade de escrever, falar, trabalhar com a mediunidade sem uma programação adequada. E eu vou fazer um comentário aqui bem interessante. Para você que está aí escrevendo numa salinha sem a proteção das pessoas que possam, né, dar sustentação ao seu exercício. Digamos que eu estou exercitando a psicografia, estou começando pela psicografia. Eu estou nesse lugar aqui, um quarto fechado, escuro, eu não quero que ninguém me veja escrevendo. E vou colocar a mão aqui igual o Chico Xavier escrevia, tá? Gente, nós já passamos dessa etapa. Nós não somos Chico Xavier, nós somos alunos do conteúdo transmitido por Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelos espíritos que foram convidados a enviar de lá para cá aquele conteúdo inesgotável para preparação do médium. Viu aí? Então, não precisa. Você que está em nessa fase de iniciante, e que você está ali num grupo de estudo, num grupo mediúnico, trabalhando, se preparando, o que vai acontecer? Você não pode ficar só. Você precisa ficar junto com outras pessoas. Essas outras pessoas vão te dar suporte, equilíbrio, vão manter o ambiente harmonizado com as energias boas
e com as vibrações de amor da espiritualidade que está se formando para que você continue o seu trabalho progredindo. Mas se você quer escrever com o olho fechado para mostrar para as pessoas que aquilo é fidedigno, está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque a espiritualidade inferior, ela pode lhe usar para isso. Ela pode escrever um texto lindo, maravilhoso, às vezes uma carta cheia de detalhes. E num determinado momento, você escorregar, se desequilibrar mediunicamente e fazer coisas na frente de pessoas para deixar você envergonhada posteriormente. Então, todo cuidado é pouco. Para se escrever carta, para escrever mensagens edificantes, para transmitir recados por meio da psicofonia, eu preciso de, no mínimo, 2 ou 3 pessoas ao meu lado para manter a sustentação do ambiente, para que a espiritualidade preparada para aquele ambiente possa me dar o suporte, oferecendo uma boa sustentação até o começo e o encerramento dos trabalhos. É tanto que o médium, quando ele está desenvolvendo a mediunidade, dentro de 1h30, ele tem que exercitar as 2 coisas. Estudar uma obra durante, digamos assim, 30 minutos e durante 1 hora exercitar com os demais. Mas se você quer exercitar sozinho, achando que aquele espaço é todo seu, né, que você é uma estrela, tenha muito cuidado. Porque existe aqui isso que nós estamos estudando, os perigos da mediunidade e a prevenção, né, dessa aproximação desses espíritos que não querem a nossa evolução. Também tem os riscos associados à mediunidade, que é esse que eu estou falando, tá? Vontade de escrever de forma incessante. Eu não posso ver um papel, uma caneta, Nancy, que eu estou escrevendo em todo o ambiente. E aí alguém lê aquela mensagem, nossa, que mensagem linda, maravilhosa. Porque essa espiritualidade inferior, ela utiliza de mensagens edificantes, bonitas, para maquiar, tá? Para maquiar você, para não descobrir ali de forma imediata que é um espírito impostor. Beleza? Vamos continuar. Influência de espíritos inferiores. Espíritos ainda presos a vícios e imperfeições podem se aproximar, especialmente quando o médium está fragilizado, incentivando ao erro, a vaidade e o orgulho. Então, se você quer fazer o seu trabalho exclusivo, sozinha naquele ambiente, claro, o orgulho e a vaidade está ali se manifestando. Então, você vai atrair para a sua sintonia espíritos, né, que estão incentivando a prática do orgulho, do egoísmo exacerbado, mas eles vão maquiar o seu trabalho para que o seu dirigente, que não está ali presente, tá, possa fechar os olhos dele para que ele não veja o que está acontecendo. Então, veja bem. Eu conheci uma pessoa, né, que trabalhava com crianças, né, com a evangelização infantil. Essa evangelização infantil, gente, no próprio Espiritismo, você vai encontrar livros apropriados para esta fase, né, que está ali em desenvolvimento. Eu não posso pegar o livro dos médiuns e começar a estudar ele para inserir ele numa evangelização infantil. Não, por quê? Apesar dessas crianças um dia já ter passado pela Terra, aquela reencarnação nova é de um espírito velho,
eu não vou conseguir explicar direito e mostrar para as crianças que este livro aqui, o livro dos médiuns, é o livro que eles têm que estudar na casa deles. Não, porque vai confundir a sua mente. Então, de forma simples, numa linguagem facilitada e direcionada para as crianças, o Espiritismo lança, né, a equipe espiritual, né, a FEB e tantos outros autores lançam livros direcionados a este público. E aí teve uma pessoa que disse: Nancy, eu trabalho com adolescentes que têm muito risco assim de mutilação, de suicídio, dessa coisa toda, e eu estou lendo com eles o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Gente, não pode. Não pode de forma alguma. O livro Memória de um Suicida é para ser lido para médiuns capacitados para trabalhar, aqueles que já trabalham numa casa espírita com equilíbrio, confiança e responsabilidade e que está aperfeiçoando os seus conhecimentos. Então, no momento que você começa a ler aquele livro, veja bem, você conhece a história do livro? O livro foi o seguinte: Ivone do Amaral Pereira demorou 30 anos para escrever aquele livro. Entendeu? Durante 30 anos ela foi escrevendo aquele livro. Então, para quem não conhece a história de Ivone do Amaral Pereira, ela catava os papéis lá do lixo, né? Aqueles papéis de embrulho que no passado hoje ainda tem padarias que vendem pão com aquele saco pardo. Era aquele tipo de saco que a gente ia nas mercearias, fazia as compras dos mantimentos e recebíamos aquela sacola, aquele saco, né, naquele papel de embrulho, e vinha trazendo para casa. Muita gente, quando recebia aqueles sacos de embrulho dos produtos, enrolava e jogava no lixo. E aí a Ivone, ela buscava lá no lixo aqueles papéis, cortava o fundo, a parte de cima, e deixava ali aquela tira, né? Mas estava toda amassada. Ela pegava aquele ferro de brasa, veja bem, morno, e passava ferro nos papéis, tá? E aí ela cortava o tamanho das folhas que ela queria e ia escrevendo as suas obras. O livro Memória de um Suicida foi escrito dessa maneira. Lá um dia, ela foi no Rio de Janeiro, que ela morava lá nos arredores do Rio de Janeiro, naquelas cidades vizinhas, né? E aí, ela foi levar lá na FEB uma caixa com este livro pronto. Ninguém quis receber a Ivone do Amaral Pereira. Muitos anos depois, o que acontece? Ela catou aquilo, levou para casa, chegou em casa, ela disse: eu vou botar fogo, eu não quero isso que ninguém quis. O espírito amigo de Dr. Bezerra de Menezes se manifesta e diz: não queime. Leve para Guilhom Ribeiro, tá? Leve lá para esse irmão, para ele fazer a revisão deste livro e levar para a FEB publicar Memória de um Suicida. Conta a história de Camilo Castelo Branco, um irmão orgulhoso que cometeu o suicídio para não sofrer. Então, veja bem, como é que um livro direcionado para pessoas adultas, com, digamos assim, de 25 a 30 anos, eu vou inserir na evangelização de adolescentes? Não pode. Até porque este livro não é recomendado a estudar ele durante a noite, se você não tiver o equilíbrio suficiente, né, para entender e mergulhar naqueles ensinamentos do livro. Então, veja bem, aqui nós estamos para prevenir vocês. E a prevenção parte do princípio que é o caminho para você não errar. Entendeu? Então, quando a gente fala dos riscos associados à mediunidade, nós vamos lembrar que o médium não pode escrever na hora que ele deseja, com aquela vontade incessante. Olha, observe. Na hora de falar, tem um espírito aqui querendo falar toda hora, querendo que eu transmita o recado para fulano, para ciclano, para beltrano. Principalmente pessoas da família, que você sabe, conhece, entende o problema, se passa por uma mediunidade naquele momento ali, no estado alterado da consciência, para transmitir o recado para a família e dizer:
quem passou o recado não foi a Nancy, foi o espírito X. Não, o médium, ele é responsável por toda e qualquer comunicação vindo da sua sintonia. Entendeu? E aqui nós continuamos sobre as obsessões espirituais. Veja que nós estamos aqui com os riscos associados à mediunidade. Vamos lá. Sensibilidade excessiva, influência de espíritos inferiores, obsessão espiritual e desvio da finalidade espiritual. 4 itens que eu estou aqui contextualizando com vocês, tá? É importante. É importante porque toda e qualquer prevenção faz parte, tá, do livramento das informações perniciosas que o médium recebe diariamente, sem saber lidar com isso, tá? Obsessão espiritual. A falta de vigilância moral e emocional abre espaço para obsessores atuarem de forma persistente, sugerindo práticas desnecessárias. Então, quando a pessoa está passando por uma perturbação espiritual, que chamamos de obsessão, tá? Você é incentivado por meio das infiltrações na sua sintonia, na sua mente, de mensagens que são chamadas de utopias. Então, nesse momento, as mensagens desconexas, as mensagens que não têm coerência e muitos outros caminhos a ser percorrido. Então, cuidado. Todo cuidado é pouco. Nenhum médium é blindado por espiritualidade superior, de forma alguma. Todos eles que vieram com as suas tarefas a ser desempenhada, né? Mesmo que seja uma tarefa longa, ele vai encontrar muitos obstáculos, muitas dificuldades no meio do caminho. E a própria espiritualidade mostra para ele, olha, tá chegando esse tanto de problema? É porque você está no caminho. Quando as pessoas começarem a jogarem pedra em você, você está no caminho. Lembra daquele ditado que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Então, nós estamos aqui recebendo essas pedradas porque nós estamos semeando boas sementes por onde passamos, entendeu? Essas sementes, um dia, elas vão florescer. E quando elas florescerem, é sinal de que o caminho era esse que eu deveria ter tomado. Gente, eu estou aqui, né, fazendo essa reflexão junto com vocês, proporcionando os esclarecimentos oportunos sobre os perigos da mediunidade, porque eu tenho conhecimento nesse assunto. Sem precisar citar pessoas, né, sem precisar jogar, né, sobre as pessoas, não cita nomes. Você exemplifica com as suas experiências. Quantas experiências você não tem passado na sua vida? Quantas pessoas você não tem ajudado com uma palavra amiga? E muitas vezes aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você tirou da sarjeta, aquela pessoa que você livrou do mal, ela muitas vezes, sabe aquela história? Cuspiu do prato que comeu? É isso aí que acontece, mas você não vai se melindrar por isso. Continue fazendo o bem. É o que eu sempre faço. Quando alguém dirige a palavra a mim para me prejudicar, além de deixar, é claro, você fica mal naquele momento, fica triste, né? Mas não fez mal nenhum a Nancy. O mal voltou para a pessoa porque era o interesse dele, era prejudicar. Mas sendo que o maior prejudicado nesse momento, né, vai ser aquela pessoa que proporcionou isso, entendeu? Então, entendam tudo isso, gente. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, toda ação gera uma reação. Então, nós temos que estudar as obras básicas, observar a quantidade de informações que recebemos, a quantidade de dificuldade que esses médiuns que estiveram na Terra e que hoje de lá para cá ditam mensagens, livros, para aperfeiçoar os nossos conhecimentos, passaram aqui na Terra, né? Eles não viveram um mar de rosas,
entendeu? Então, alguns, é claro, partiram jovem, tá? Sem ter tido a oportunidade de passar por muitos obstáculos. Por quê? Porque o processo reencarnatório dele era aquele, né? Foi cumprido. Então, nesse último item, que é o desafio da finalidade espiritual, nós vamos lembrar o seguinte: quando a mediunidade é usada com interesse egoístas, vaidade ou busca de poder, ela se torna perigosa. Atender em casa qualquer pessoa com interesses pessoais. Gente, esses dias, uma seguidora me indagou, né? Ah, Nancy, você não é contra os terapeutas? Não, eu não sou contra qualquer iniciativa e trabalho que você quiser realizar. Não. Mas deixa eu fazer uma distinção aqui no finalzinho desse trabalho que está aqui. Interesse próprio, tá? Desvio da finalidade espiritual. A mediunidade você trouxe consigo, tá? E essa ninguém tira de você. Você vai fazer o que você desejar dela. Mas para você trabalhar numa casa espírita com equilíbrio, com confiança, fazendo bem, ajudando lá numa mesa mediúnica, você vai precisar estudar, adquirir o conhecimento e aperfeiçoar os seus conhecimentos para você não errar, tá? Adquirindo esses conhecimentos, você vai trabalhar com equilíbrio, com confiança, com responsabilidade, sabendo o que está transmitindo, o que está fazendo, observando tudo que está ao seu redor por meio do envolvimento, da aproximação, do sentimento por meio da sensibilidade. Tudo isso está ali próximo de você e a mediunidade é que vai captar essas sensações por meio da sua sensibilidade. Ao mesmo tempo, aqui no nosso chakra coronário, aqui no centro da cabeça, tem a glândula pineal que vai captar as ondas eletromagnéticas, né, por meio da sua sintonia, a sintonizar com o espírito comunicante. É dali que vai nascer uma comunicação para você externá-lo, que seja por meio da psicografia, da psicofonia ou da vidência. De qualquer maneira, houve esse intercâmbio. Enquanto houver esse intercâmbio, é sinal da captação das ondas por meio da glândula pineal que capta, né, essas comunicações. Para ser um terapeuta, tá? Não tem problema, você não nasceu terapeuta. Você se torna um profissional preparado para atender as pessoas, tá? Com as técnicas que você escolheu estudar. Para isso, você vai aprofundar no seu conhecimento sobre aquilo que você deseja trabalhar e oferecer para as pessoas como sendo terapias. Então, você vai estudar, é o Reiki, você vai estudar todas as fases. Nível 1, nível 2, nível 3 e semestre. Para ser mestre, tá, gente, vai envolver um monte de etapas. Mas eu quero ser mestre, eu vou pagar cursos bons, porque existe no mercado. Tem muitos cursos gratuitos de fim de semana que sintoniza você com um espírito amigo, com seu mentor espiritual. Tem pessoas que no momento da sintonização recebem um preto velho, uma preta velha, um vovô, um vovó, uma vovó, entendeu? Porque é aquele espírito que vai te ajudar, tá, a tratar aquela pessoa que vai lá no seu consultório. Não tem problema nenhum. Você quer trabalhar com outros tipos de técnicas, né, que envolve as terapias, né, constelações familiares, que utiliza essa questão, né, de enveredar ali nas vidas passadas. Não tem problema, você vai estudar sobre a técnica, sobre a preparação. Agora, quando une terapia e mediunidade, uma coisa ajuda a outra, entendeu? E a mediunidade, ela vai acrescentar, junto com aqueles espíritos amigos que têm a oportunidade de tratar aquelas pessoas junto com você. Porém, você precisa obter esse conhecimento para se preparar para atender aquelas pessoas. Porque, por que eu sempre falo dessa questão do aprendizado? Eu li uma apostila de fim de semana, já sou terapeuta. Tudo bem, não tem problema. Você está escolhendo. Mas aquela pessoa que foi fazer uma terapia com você, ela está enferma.
e você está bem. Você pode atrair aquela energia doentia para você e aquela pessoa vai sair bem. Por quê? Porque você não soube absorver as energias boas, curativas, com a equipe espiritual, com o trabalho que você vem a desempenhar, com o conhecimento que você tem da técnica. Entendeu? Por exemplo, eu vou citar o reiki. O reiki você toca nas pessoas, nos braços, nas pernas, em vários lugares, nos chakras, nos pés, que é a parte mais sensível da pessoa, onde acumula um nível de energias mal qualificadas ao extremo. Onde foi que aquela pessoa pisou? Eu vou dar um exemplo. E se ela foi no cemitério no domingo, né? E chegou em casa muito cansada, muito triste, e no dia seguinte ela vai fazer uma terapia. Qual é o primeiro passo? Entendeu? Então você tem que saber como lidar com aquilo. Se preparar com a prece, por meio da oração, lendo livros de mensagens edificantes, se conectando com a espiritualidade superior, se conectando com aqueles espíritos que cuidam das terapias e que vêm ajudar você. Então, essa é a distinção. E eu não sou nada contra, gente, porque eu também sou terapeuta, entendeu? Mas eu sei distinguir uma coisa da outra. Eu não vou atrair para mim a enfermidade da pessoa, porque eu posso fazer isso se eu não estiver bem preparada. Entendeu? Então, a gente continua no próximo bloco a falar sobre os perigos da mediunidade. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos deixe a sua mensagem avisando, né, sobre algum tipo de ocorrência que houve com você, se é terapeuta, se é espírita, se você trabalha em algum lugar, em alguma casa espírita, algum grupo, né? Deixe a sua mensagem para contribuir com os nossos vídeos. Curte lá no joinha, né? Isso ajuda no crescimento do nosso canal. E até o próximo vídeo.